Declaro aberta esta sessão no horário regimental, a sessão ordinária de julgamento do dia 8 de janeiro de 2025, da Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Saúdo cordialmente a conselheira e os conselheiros, representante fazendário, representante do sujeito passivo, a secretária e todas as demais pessoas que nos acompanham nessa sessão. Desejo a todos um bom dia e uma sessão de julgamento produtiva. Na pauta de hoje, nós temos dois processos para julgamento e um processo em retorno. Em conformidade com o regimento interno do CART, a ordem de julgamento dos processos obedece a seguinte critério de prioridade: ordem de chegada dos advogados, processo em retorno e demais processos. Então, em apreciação, o PAT número 4011, 8007, 70940, contendo recurso voluntário 2351 de 2024, em que é recorrente 2 Marcos Sementes Limitada, Solidário, Luiz Dreyfus Company Brasil S.A., sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos, representante do sujeito passivo solidário, doutora Marina Lese, e representante fazendário, o doutor Evandro Luiz Paulo. Quando estiver em condições, eu peço à relatora que profira seu relatório, por gentileza. Agradeço a palavra, coordenador Nilson. Desejo-lhe um bom dia. Estendo os cumprimentos a todos que participam nesta sessão, em especial a doutora Marina Iese Guitierre, doutor Evandro, representante da Fazenda Pública, a nossa secretária Débora e todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Senhor coordenador, eu vou pedir vênias, vou me abster de fazer o relatório deste processo, tendo em vista que nós teremos que fazer um adiamento do processo, pois a autora do pedido de vista, a conselheira Ana Carolina, ela se encontra em outra Câmara, ela está efetiva numa outra Câmara, ela participará durante todo esse mês de janeiro na segunda Câmara, então nós teremos que fazer o adiamento em virtude da sua ausência. Eu sugiro a data, então, de retorno para fevereiro, para o dia 4 de fevereiro, para apreciação das partes. Obrigado, doutora Virgínia. Eu indago a doutora Marina se essa data é conveniente para a senhora. Sim, não me oponho, de acordo. Obrigado, doutora Marina. Doutor Evandro, essa data é conveniente para o senhor também? Inicialmente, bom dia a todos. Sim, a Fazenda concorda com a data. Obrigado, doutor Evandro. Então, sendo assim, determino o adiamento do presente julgamento por causa da ausência da conselheira relatora do pedido autora do pedido de vista, nos termos do parágrafo 4º do artigo 30 do Regimento Interno do CAD, aprovado pelo decreto 6.930 de 2009, ficando o retorno a julgamento marcado para o dia 4 de fevereiro de 2025. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Eu agradeço a presença da doutora Marina e passo, então, agora aos outros demais processos. Boa sessão. Obrigado, doutora, até mais. Sendo agora, eu vou transferir a coordenação para o doutor Emi César, uma vez que os itens da pauta, tanto o item 2 quanto o item 1, o doutor Emi será o coordenador. Então, com a coordenação, doutor Emi. Obrigado, doutor Nilson. Aproveito para pedir cumprimento meus companheiros, doutora Virgínia, o próprio coordenador que me passou a missão, doutor Nilson, doutor Moisés, doutor João Moraes e o nosso representante, doutor Evandro Luiz. Eu vou fazer uma pequena inversão de pauta para facilitar até para o doutor Nilson. Vou chamar primeiro o processo de número
4012, 3009, 03745, contendo recurso ex ofício e voluntário 0155/25, em que são recorrentes Fazenda Pública Estadual e Luiz Super Atacadista Limitada, tendo solidário Antônio Batista Lima da Silva, sendo relator o conselheiro Dr. Nilson de Castro Marinho, a quem passo a palavra. Obrigado, doutor Emi. Eu vou me abster de fazer a leitura do relatório, uma vez que existe um indicativo de pedido de vista pelo doutor Moisés, eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, doutor Nilson. Primeiramente, né, bom dia a todos, né? Eu tenho a intenção de pedir vista desse processo e, se possível, né, para análise tanto do relator quanto dos demais conselheiros, para o dia 27 de janeiro de 2025. Muito obrigado a todos. Então, senhores, nós temos aí o pedido de vista, que o doutor Moisés acabou de explanar, e, sendo assim, não havendo nenhuma contrariedade, apenas vou consultar nosso representante fazendário quanto à conveniência para ele do dia 27 deste mês. Governador, sem objeção. Não havendo objeção quanto a essa data, e nem dos demais conselheiros, eu dou por encerrada essa votação, concedendo vista ao doutor Moisés, baseado no decreto 6.830, 930-09, com retorno já especificado para o dia 27 de janeiro de 2025. Muito obrigado. Passemos para o segundo item da pauta, que na pauta está como primeiro. Processo 4012-4000-54502, contendo recurso ex ofício e voluntário número 0154/25, em que são recorrentes Fazenda Pública Estadual e Café Dona Bequinha Limitada, tendo solidário Márcio Adriano Espíndola, sendo relator o conselheiro Dr. Aide Vasconcelos Ganzaroli, em substituição a Dr. Nilson de Castro Marinho. Com a palavra, o relator. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Virgínia, conselheiro Moisés, conselheiro João, representante fazendário, doutor Evandro, nossa secretária de Câmara, Débora, aos que aguardam seus processos na sala de espera, doutor Nilson, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Pois bem, o presente lançamento refere-se à acusação de que o sujeito passivo, Márcio Adriano Espíndola Limitada, nome fantasia, Café Dona Bequinha, realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal no período de 1º de janeiro de 2023 a 31/12/2023, conforme a auditoria específica de mercadorias, documento em anexo. Dessa forma, suprimiu o pagamento de imposto e, em consequência, deverá pagar ICMS juntamente com os acréscimos legais. Foram indicados como dispositivos legais infringidos os artigos 63 e 64 da Lei 11.651 de 91, combinado com o artigo 141 do Decreto 4.852 de 97, tendo sido proposta a aplicação da penalidade no artigo 71, inciso 7L, parágrafo 11, parágrafo 9º, inciso 1 da Lei 11.651 de 91, com redação conferida pela Lei 19.965 de 2018. Instrui o lançamento dos seguintes documentos: anexo estruturado, detalhamento de crédito tributário, anexo estruturado descritivo complementar da ocorrência, anexo estruturado identificação do sujeito passivo cobrigado, auditoria específica de mercadoria, trancamento de estoque, espelho cadastral, notificação de início da ação fiscal e recibo de mensagem,
contrato social, mídia digital e ordem de serviço. Arrolado como sujeito passivo coobrigado solidário, Márcio Adriano Espíndola, nos termos do artigo 124, inciso 1, e 135, inciso 3, da Lei 5.172, de 66 de CTN. Em descrição complementar, o auditor informa que o presente autuação tem como causa a falta de emissão de documentos fiscais, saída de mercadorias tributadas, conforme a diferença apurada na auditoria específica de mercadorias e anexos. Os termos inicial e final da auditoria são, respectivamente, data em que o estabelecimento foi constituído, no dia 19/7/2023, e o trancamento de estoque, realizado 29/12/2023. Como o termo inicial é a data de constituição do estabelecimento, logo o estoque inicial de mercadoria é zerado. Regularmente intimados do lançamento, os sujeitos passivo principal e solidário apresentaram tempestivamente impugnação em primeira instância, em peça única, representados por advogado legalmente constituído, alegando em apertada síntese. Preliminarmente, vício insanado do auto-infração por não haver indicação específica dos dispositivos legais infringidos, dificultando sua defesa. Onerosidade excessiva da multa aplicada, configurando enriquecimento ilícito e mostrando-se manifestamente abusiva, citando e prescrevendo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, bem como a doutrina sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de embasamento comprobatório incontestável da ocorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei por parte do sujeito passivo cobrigado, pugnando pela sua exclusão da lide. Que o auto de infração foi lavrado sem os documentos comprobatórios da suposta infração, inviabilizando a elaboração de impugnação por parte dos sujeitos passivos. Ao final, pugnaram pela desconstituição do auto de infração por ocorrência de vício insanável, improcedência total do lançamento, por ausência de provas e a desconstituição da multa aplicada, subsidiariamente a minoração de multas e juros e atualização monetária e ainda a exclusão do coobrigado da lide. Por meio de sentença número 1987/2024, o julgador conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para manter na lide o solidário e, no mérito, julgar procedente o auto-infração, limitando os acréscimos legais de ofício e o índice acumulado no mesmo período, calculado pela taxa Selic, nos termos da súmula 09/2021 do CAT. O sujeito passivo, Márcio Adriano Espíndola Limitada, Café Dona Bequinha, e o cobrigado Márcio Adriano Espíndola, apresentam a impugnação em segunda instância, alegando que os mesmos valores já são objeto de outros processos administrativos, quais sejam o auto-infração 4012-2011-87308, 4012-2011-87642, 4012-2011-88290 e 4012-2011-88452, configurando a cobrança duplicada. Além disso, também pleiteia a exclusão do solidário, senhor Márcio Adriano Espíndola, do polo passivo, sob a alegação de ausência de dolo ou qualquer indício de fraude por parte do cobrigado, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Sustenta que, no caso em tela, não restou comprovado que a parte agiu de maneira dolosa ou fraudulenta, com o intuito de fraudatório, sendo imperiosa a retirada do sócio na condição de cobrigado na presente demanda. Esse entendimento visa proteger o princípio da separação entre o patrimônio da empresa e dos sócios, um dos pilares do direito societário e tributário brasileiro. A representação da Procuradoria-Geral do Estado apresenta recurso voluntário em face da sentença 1987/2024, JUP, alegando a inobservância aos exatos termos do tema 1062 do STF. Sustenta a necessidade de adequação administrativa do cálculo dos juros e correção monetária. Foi exaustivamente debatida nos autos no processo SEI, número 2023-0003003-006-009, no qual a Secretaria de Estado da Economia acabou por anuir como o referido procedimento, como consta no despacho número 4898/2023 da Economia, SEI 50865-931, e do despacho número 1435/2023 da PGE, SEI 51089943.
afirma que o ponto nefrálgico que deve ser considerado no presente caso é que não deve considerar o menor índice no período acumulado, limitado à Selic, como preconiza o entendimento simulado indicado, mas sim o menor índice considerado mês a mês, de modo a se assegurar ao contribuinte o devido respaldo a seu direito. Portanto, independentemente do período assinalado, necessária a conformação administrativa do cálculo dos consectários legais de todos os créditos tributários do Estado, com observância ao tema 1062 do STF, cuja aferição dos índices deve ser considerada mês a mês. Ao final, requer a reforma da sentença, número 1987/2024, para que se esclareça que o cálculo da correção monetária e juros do crédito em debate ocorrerá conforme o tema 1062 do STF. As folhas 89 e 92 foi juntado novamente a peça de defesa do sujeito passivo, recebida como recurso voluntário. Esse é o relatório, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Air. Com a palavra, doutor Evandro Luiz Pauli. Pois bem, senhor coordenador, então a acusação aqui é de omissão de saída constatada em auditoria específica, né? O contribuinte alega, basicamente, quanto ao mérito, duplicidade em relação a 4 outros autos de infração, né? Mas todos os autos de infração citados se referem a outra empresa, que chama Vinix Indústria e Comércio Limitada, inclusive de períodos totalmente diferentes, né? E consultando as duas inscrições estaduais, elas não possuem nada em comum. Tem endereço diferente, atividade econômica diferente, proprietário diferente. A única coisa que tem a relação entre essas duas empresas é o fato de que o senhor Adriano Márcio Espíndola, que é o administrador do processo em julgamento, ele consta como contador dessa empresa Vinix. É a única questão que tem relação. Mas, de fato, não há duplicidade, porque são empresas diferentes e períodos diferentes. Então, essa alegação é completamente sem sentido e a Fazenda entende que o auto deve ser considerado totalmente procedente. Também há o pedido de exclusão do solidário, né? Pois bem, a autuação se refere à omissão de saída constatada em auditoria específica, que basicamente é a constatação de saída de mercadoria sem emissão de nota fiscal, onde o dolo é elementar do agente, no caso em questão do administrador do estabelecimento. É ele que determina essa questão do estabelecimento vender ou não vender sem nota, né? O fato é que aconteceu de forma reiterada, várias operações de valores consideráveis. Então, com certeza, aqui há a participação do administrador no caso em questão, e por conta disso, então, a Fazenda entende que sim, ele deve ser mantido na lide. E já para constar também que já foi aplicada a fundamentação legal do CTM pela autoridade fiscal. Então, aqui não é caso de necessidade de complementação ou de adequação da fundamentação legal da solidariedade. Nesse sentido, então, a Fazenda pugna pela manutenção da sentença singular e considerou totalmente procedente o auto de infração e também pela manutenção do solidário. Já em relação ao recurso da PGE, a Fazenda Pública não irá se manifestar, pois se refere a outra representação. Seriam essas as minhas considerações, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Evandro Luiz Pauli. E conferência, senhores, está aberto. Não havendo necessidade de conferência, eu volto a palavra para o doutor Air Gazzaroli para que ele emita o seu voto. Muito Pode obrigado. repartir o voto entre preliminares e mérito ou fazer em conjunto. Muito obrigado, senhor coordenador. Eu prefiro fazer conjuntamente o voto. Pois bem, o lançamento decorre que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal no período de 19 de julho de 2023 a 29 de dezembro de 2023, conforme a auditoria específica de mercadorias. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto na importância de R$ 2.073.600. Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com os acréscimos legais
Passando agora a proferir o meu voto em relação às matérias. Quanto à alegada duplicidade do lançamento, os recorrentes eles sustentam que o lançamento constante do auto infração impugnado está prejudicado pela existência de outros processos administrativos envolvendo o mesmo fato gerador e configurando duplicidade de cobrança. Entretanto, após a análise detida dos documentos anexados, verifica-se que os processos mencionados referem-se a um sujeito passivo distinto, não se confundindo com a pessoa jurídica ora autuada. Especificamente, os autos de infração 4012, 2011, 87308, 4012, 2011, 87642, 4012, 2011, 88290 e o 4012, 2011, 88452, eles dizem respeito à empresa Vinix Indústria e Comércio Limitada, envolvendo omissão de registros na escrituração fiscal, digital, FD, e diferenças de CMS declaradas em malhas fiscais, com valores devidos de CMS nos montantes de R$ 36.341,76, R$ 144.742,56, R$ 61.705,80 e R$ 238.888,61, respectivamente. Tais lançamentos tratam de fatos e sujeitos diversos, inexistindo sobreposição na exigência tributária. Dessa forma, o rejeito preliminar de duplicidade de lançamento por inexistência de identidade entre os elementos essenciais dos autos de infração indicados, não havendo violação dos princípios de legalidade e da segurança jurídica. Quanto à exclusão do sujeito passivo solidário, os recorrentes também pleiteiam a exclusão do senhor Márcio Adriano Espíndola do polo passivo do processo, sob a alegação de inexistência de dolo, fraude ou infração à lei por parte do cobrigado. Contudo, restou comprovado nos autos que o administrador, na condição de gestor da empresa, realizou venda de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, configurando o ato doloso em infração à lei nos termos do artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Tal conduta evidencia não apenas o descumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, mas também a ausência de colaboração com a fiscalização, agravando a situação do cobrigado. Portanto, rejeita-se a exclusão do senhor Márcio Adriano Espíndola, que permanece no polo passivo do processo como responsável solidário dos créditos tributários exigidos. A sentença 1987-2024 analisou detalhadamente os argumentos apresentados em sede de impugnação, reconhecendo que o auto de infração cumpriu todos os requisitos legais previstos nos artigos 8º e 20 da Lei 16.469 de 2009 e artigo 142 do CTN. Ademais, confirmou-se que a multa aplicada é proporcional à gravidade da infração, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto ao pedido da Procuradoria-Geral do Estado, a mesma requereu a forma de sentença para afastar a aplicação da súmula 09 do CAT, alegando que o cálculo da correção monetária e juros deve-se observar entendimento fixado no termo 1062 do STF. Este prevê atualização de créditos tributários estaduais com base nos índices da União, adequando-se à nova redação dos artigos 167 e 170 do Código Tributário Estadual de Goiás. Entretanto, considerando que os fatos geradores ocorreram em 2023, torna-se inaplicável a súmula 9 do CAT, uma vez que os cálculos já devem respeitar o entendimento do tema 1062. Dessa forma, rejeita-se o pedido da PGE, pois os critérios aplicados pela sentença recorrida já estão em consonância com a legislação vigente. Por essas razões, voto pela confirmação da sentença recorrida, julgando procedente o lançamento, mantendo-se o crédito tributário nos termos consignados. Então, diante do exposto, eu rejeito o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário, com fundamento no artigo 135, inciso 3 do CTN. Quanto ao mérito
eu conheço do recurso, nego o provimento para manter a decisão singular que, pela manutenção do lançamento, em relação a e observando que o tema 1062 já fora aplicado, já fora implementado, conforme despachos 4898/23 da Economia e 1435/23 da PGR. É assim como o voto, senhor coordenador. Muito obrigado, doutora Air Gazzaroli. Prosseguindo na colheita de votos, a conselheira Virgínia, né, que é a revisora do AIR, Na verdade, doutor Emir ou é, César, é o doutor esse Moisés? é o doutor Moisés, isso. Doutor Moisés, por favor. Obrigado, doutor Emir. Eu vou acompanhar o doutor Air, só fazendo uma breve explanação em relação ao recurso da Procuradoria. É até interessante esse caso, é porque é o seguinte, acredito eu que houve algum equívoco na sentença em aplicar a súmula 9. Por quê? A súmula 9 ela é restrita aos fatos geradores até a edição da Lei 21.004, de 14 de 5 de 2021, com vigência a partir do dia 1/7/2021. E por que eu digo isso? Justamente a alteração nos artigos 170 e 167, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, 160 e 167. Só para ter certeza aqui, isso. Tanto o artigo 167 quanto 170 do CTN, eles foram alterados justamente pela decisão proferida do Supremo Tribunal Federal, limitando, né, a correção monetária e os juros de mora em relação aos índices praticados pela União. Então, essa alteração legislativa veio justamente adequar a nossa norma ao preceito que fora julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso concreto aqui, como os fatos geradores são de 2023, entendo eu, como também falou a doutora Air, não há que se falar em aplicação da súmula 9 do CAD. E também a questão da aplicação do tema 1062, ele se esvazia. E por que eu digo isso? Porque a nossa alteração legislativa foi justamente ao encontro desse entendimento do STF. E, então, só esse adendo, né, acompanha integralmente o voto do doutor Air. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Moisés. Doutor João de Moraes, por favor. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual estendo mais conselheiros, conselheira. Bom dia, doutor Evandro, doutor Nilson, que aguarda na sala, nossa secretária Débora e demais que nos acompanham aqui na live. Senhor coordenador, eu vou acompanhar na íntegra o voto do doutor Aí, com os complementos do doutor Moisés. Muito obrigado, doutor João. Doutora Virgínia. Bom, eu também acompanho o voto do conselheiro aí com as importantes considerações que foram trazidas pelo conselheiro Moisés. Muito obrigado, doutora Virgínia. Sendo assim, senhores, posso anunciar o resultado dessa votação. Por unanimidade, foi mantido na lide o solidário Antônio Spindler, devidamente argumentado pelo nobre relator quanto à sua responsabilidade de acordo com 135 do CTN. Foi também confirmada a sentença singular por unanimidade, ambos os dois casos, tanto do solidário quanto do mérito, por unanimidade, todos votaram para manter a sentença singular na sua integralidade, afastando de pronto a questão da duplicidade de lançamento, que não tem procedência legal. Muito obrigado. Assim termina este julgamento. Doutor Nilson, por favor, aceite de volta a coordenação. Muito obrigado, doutor Emi. Obrigado aí por conduzir essa votação. Não temos mais nenhum expediente para a data de hoje. Eu declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores para a próxima sessão de amanhã, às 8h30 da manhã. Tenham todos um excelente dia.